Boa noite. Boa noite. Governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Símbolo de Paris em chamas. Um patrimônio histórico destruído. Incêndio na Catedral de Notre-Dame entristece Paris e o mundo. O fogo na catedral mais famosa da Terra já dura mais de 5 horas. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que a estrutura não foi totalmente destruída e que vai reconstruir a Notre-Dame. Sobe para 11 o número de mortos no desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Algumas vítimas foram enterradas hoje. FIFA bane José Maria Marim do futebol. O ex-presidente da CBF é culpado por corrupção e cumpre pena nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, agora no Rede TV News. A Catedral de Notre-Dame, marco histórico e turístico de Paris, está em chamas há mais de 5 horas. O fogo começou na parte superior, se espalhou rapidamente e o incêndio de grandes proporções tornou a catedral. Parte da torre central desabou. As imagens impressionam. Mais de 400 bombeiros trabalharam no local e um deles teria ficado gravemente ferido. Ainda não está claro o que causou o incêndio, mas pode estar relacionado a uma obra que estava sendo feita no telhado. A Notre-Dame foi construída há 850 anos. É o monumento mais visitado da França e patrimônio da humanidade. A cobertura completa desse trágico incêndio você vai acompanhar aqui no Rede TV News. E com o apoio dos parlamentares do chamado Centrão, a oposição conseguiu alterar a ordem da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Assim, a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo será analisada antes da reforma da Previdência. A repórter Carolina Aguiar está no Congresso Nacional e tem mais informações. Boa noite, Carol. Qual que é o tamanho do prejuízo para o governo, hein? E particularmente eu elogio. Faço realmente uma menção à parte. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Boris, todos que nos acompanham. Bom, o prejuízo com essa mudança toda na pauta é considerável, viu? Primeiro porque a gente tem uma questão de tempo. Essa mudança pode significar o atraso de pelo menos uma semana na votação da reforma da Previdência aqui na CCJ. Muito provavelmente essa votação deve ficar para a semana que vem. Além disso, a gente tem um prejuízo político, né? Ficou muito claro na sessão de hoje que o governo, se não tiver o apoio do Centrão, não tem voto suficiente para votar temas simples, como um requerimento. Ou seja, isso acaba deixando o governo muito na mão desse grupo de partidos de centro e direita, o que é bastante prejudicial. Mostra também, ficou claro, a falta de articulação do governo aqui na CCJ para a votação da reforma da Previdência. Neste momento, os deputados estão discutindo a PEC do orçamento impositivo e essa discussão deve demorar ainda um pouquinho, porque faltam quase 40 deputados ainda inscritos para falar. Eles têm 15 minutos de fala, então isso pode demorar bastante, alongar bastante. E hoje o dia foi de uma tentativa de negociação para essa ordem de votação aqui na CCJ. O que não aconteceu foi tudo decidido aqui no plenário, como a gente vai ver na reportagem. A tentativa de negociação começou numa reunião fechada entre os coordenadores de bancada da Comissão de Constituição e Justiça, enquanto a oposição e os partidos do Centrão, como PP, DEM e PSDB, queriam votar a PEC do orçamento impositivo. O governo tentava manter a reforma da Previdência como primeiro item da pauta. Mas depois de 1 hora de reunião, nenhum dos lados cedeu. Não ficou acordado nada. Tem a PEC do orçamento impositivo, que vai se pedir a inversão de pauta. No nosso entendimento do Partido Novo, deve-se cumprir o acordo da semana passada, votar antes a reforma da Previdência e depois se pauta a PEC do orçamento impositivo. A PEC do orçamento impositivo obriga o pagamento das emendas parlamentares de bancada, o que diminui as possibilidades do governo de manobrar os recursos. O texto é de interesse do Congresso e também está sendo usado para pressionar o governo. O Centrão usa para manifestar insatisfação com a articulação política e a oposição aproveita para tentar adiar a votação da reforma da Previdência. Aquela política
do toma lá, dá cá, ela nem existe lá, ela nem existe cá. Quem tem maioria estabelece a pauta. Quando o governo tem maioria, o governo faz a pauta. Quando a oposição tem maioria no parlamento, ela faz a pauta. Quando nem o governo nem a oposição tem, quem faz a pauta é o centro. Sem a possibilidade de acordo, a disputa foi para o plenário da comissão e o governo, que tinha articulado para ter os requerimentos votados primeiro, perdeu. Com Centrão e oposição unidos, um requerimento que poderia acelerar a discussão foi derrotado por 41 votos a 18 e os trâmites foram cumpridos em câmera lenta. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 56ª legislatura, primeira sessão legislativa ordinária. A ordem de votação só começou a ser discutida quase 2 horas depois do início da reunião. Já prevendo uma nova derrota, o próprio governo votou favoravelmente à inversão da pauta. O governo fez uma mudança de entendimento recentemente, um parecer da Advocacia Geral da União, e é por isso que o governo então orienta assim. No final da discussão, os deputados decidiram passar a PEC do orçamento impositivo na frente da reforma da Previdência. A inversão pode significar o adiamento da votação da reforma da Previdência em 1 semana, já que não deve haver tempo suficiente para a votação das 2 propostas até quarta-feira, véspera de feriado. A reforma da Previdência não vai resolver a economia brasileira, mas é o passo básico para outras providências que têm tudo para colocar o país de novo na rota do desenvolvimento. Por isso, a reforma da Previdência é algo seríssimo que não pode ser alvo de trocas de caráter político. O Brasil está hoje com cerca de 12 milhões de desempregados e isso não é brincadeira. O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Para o salário mínimo, o governo do presidente Jair Bolsonaro prevê um aumento de pouco mais de 4% em relação aos R$ 998 pagos atualmente. Se confirmado, o valor de R$ 1.040 para o próximo ano será a primeira vez que o mínimo ficará acima de R$ 1.000. Mesmo assim, a quantia paga a cerca de 45 milhões de pessoas, incluindo aposentados e pensionistas, não terá aumento real e sim somente o reajuste da inflação. A equipe econômica também prevê que as contas públicas voltarão a fechar no vermelho, como ocorre desde 2014. A previsão inicial enviada aos parlamentares no ano passado era de que, em 2020, o governo gastasse 110 bilhões a mais do que o arrecadado. Agora, o pedido é para que o rombo possa chegar a 124 bilhões de reais. Em relação ao crescimento da economia, a expectativa é que o PIB fique em 2,7%. A meta de inflação é de 4%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até o fim do primeiro semestre. O presidente do BNDES, Joaquim Levy, disse hoje que o gás natural poderia ser uma alternativa ao diesel. A declaração veio após um almoço com executivos em São Paulo. Por videoconferência, Levy participou de uma reunião ministerial para debater medidas ligadas aos caminhoneiros. O encontro aconteceu a portas fechadas no Palácio do Planalto e foi coordenado pelo titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Entre os participantes estavam outros 5 ministros, incluindo Paulo Guedes, da Economia, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, além do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. A reunião de hoje foi preparatória para outra marcada para amanhã, novamente entre ministros e o presidente da Petrobras, mas com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Voltarão à pauta a política de preços dos combustíveis e o valor mínimo do frete para os caminhoneiros. A sequência de debates ocorre após Jair Bolsonaro ter telefonado para o presidente da Petrobras na última sexta-feira, ordenando a suspensão de um reajuste de 5,7% do óleo diesel nas refinarias. Bolsonaro negou que a intervenção será uma prática de governo e disse que quer entender aspectos técnicos que justifiquem o aumento. É uma saia justa complicada em que o governo Bolsonaro se meteu. Certamente as cabeças pensantes do Planalto, usando inteligência, criatividade e capacidade de negociação, poderão contornar esse quadro incômodo. Claro que é possível uma saída para o problema,
mas milagre em política é um pouco mais difícil. Além disso, o Brasil não pode ficar o resto da vida como refém dos caminhoneiros. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a veiculação de reportagens e notas que ligam o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, à empreiteira Odebrecht. As reportagens do site O Antagonista e da revista Cruzoé citavam uma menção a Dias Toffoli feita pelo empresário Marcelo Odebrecht em acordo de delação premiada. A suspensão vale para todos os veículos que reproduzirem o conteúdo e tem base no inquérito aberto em março pelo STF para investigar ataques e fake news sobre os ministros. A multa por descumprimento é de R$100 mil por dia e os responsáveis pelo site devem prestar depoimento em até 72 horas. Em nota, o site O Antagonista disse entender que se trata de um ato de intimidação judicial e que vai recorrer. Eu não sei em que instrumento legal o ministro se baseou para essa interdição que cheira a censura, é censura, nos jornais que publicam menções ao ministro Toffoli. Enfim, vamos aguardar, porque estamos em plena democracia e a democracia não admite nenhum tipo de censura. O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, virou réu por improbidade administrativa. O tucano é acusado de receber repasses de dinheiro da empreiteira Odebrecht para a campanha de reeleição ao governo de São Paulo em 2014. Os valores não teriam sido declarados à Justiça Eleitoral. A Justiça Paulista determinou o bloqueio de mais de 39 milhões de reais em bens do ex-governador e de executivos da construtora. Alckmin nega as acusações. A Avianca cancelou cerca de 250 voos previstos para o período entre 15 e 19 de abril. Os cancelamentos de uma média de 50 voos por dia em todo o país são em decorrência da devolução de 10 aviões alugados pela companhia aérea. A ANAC cumpriu uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse das aeronaves por falta de pagamento. A lista com os voos cancelados está no site da empresa. O Procon informou que a empresa deve realocar os passageiros em voos de outras companhias aéreas ou reembolsar os valores pagos, e que essa deve ser uma escolha do consumidor e não da empresa. A Avianca Brasil é a quarta maior companhia aérea do país e entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado. Nos últimos dias, a empresa também atrasou o pagamento de taxas e as administradoras que operam nos aeroportos ameaçaram a suspensão de voos da companhia. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra fraudadores do seguro-desemprego em São Paulo, Goiás, Tocantins, Pará e Bahia. Em 4 anos, a quadrilha sacou mais de 20 milhões de reais em benefícios falsificados. Dos 21 mandados de prisão preventiva, 15 detidos foram encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. No estado de São Paulo, funcionava a maioria das 408 empresas fantasmas usadas pela quadrilha. Os criminosos registravam carteiras de trabalho e RGs falsos e pagavam R$200 para quem emprestasse o nome que seria usado no saque fraudulento do seguro-desemprego. Muitos trabalhavam dando entrada nos requerimentos de seguro-desemprego, iam fisicamente até os postos do Cine, tanto aqui no estado de São Paulo quanto em outros estados da federação. Além das prisões, a polícia também apreendeu CDs, pendrives, planilhas com nomes e valores destinados aos membros da quadrilha. Ao todo foram identificados mais de 9 mil benefícios fraudulentos. As primeiras suspeitas surgiram em outubro de 2017, da Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, no interior do estado. Na época, um cidadão procurou as autoridades para relatar que não conseguiu receber o seguro-desemprego de R$ 1.800 porque alguém já teria recebido o benefício no lugar dele. A investigação apurou o caso e concluiu que de 2015 até agora, a organização criminosa recebeu cerca de 20 milhões e meio de reais em benefícios fraudulentos.
Eles fabricavam a cédula de identidade ali no escritório deles, com uma qualidade muito boa, diga-se de passagem. Eles fabricavam olerite para a pessoa, eles funcionavam como uma empresa mesmo. Tinham certificados digitais de pessoas jurídicas para poder transmitir os dados necessários aos órgãos oficiais do governo. E aí essas pessoas iam lá dar entrada no requerimento de posse dos documentos fabricados. A Agência Nacional de Aviação Civil informou hoje que o avião monomotor que caiu em Belo Horizonte não tinha autorização para voar. O acidente aconteceu no último sábado e aumentou a insegurança de quem mora perto do aeroporto de onde a aeronave decolou. Gente, o avião acabou de cair aqui no Caiçara. Quem viu o acidente ainda está muito assustado. Karina mora tão perto que conseguiu tirar fotos da janela do apartamento. Só acreditei quando eu vi que era a cauda do avião. Falei, realmente o avião caiu aqui, incrível. Antes de cair e explodir, a aeronave atingiu a parte da frente desta casa. Olha só, destruiu a cerca elétrica, o telhado, a calha, passou por cima do portão e só parou do outro lado da rua. O piloto Francisco Fabiano Gontijo, de 47 anos, estava sozinho no avião e morreu na hora. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que a aeronave estava com 2 documentos vencidos, entre eles a inspeção anual de manutenção. As informações são preliminares ainda, mas as informações apontam para uma falha mecânica, né? Então, a perda de potência, a parada de motor. O acidente aumentou ainda mais a preocupação dos vizinhos do aeroporto Carlos Prates. O terminal de onde o monomotor decolou fica em um dos bairros mais populosos da capital mineira e serve de base para aeroclubes e escolas de aviação. Nos últimos 7 anos, foram registrados 7 acidentes na região. A gente fica apreensivo, com muito medo, porque tanto acidente que tem acontecido, então eu acho que deveria estar numa área mais distante da área habitada, né? Mas, para especialistas, o aeroporto tem condições de operar com total segurança. O clamor que um acidente aeronáutico traz é muito grande. Mas as estatísticas, elas comprovam que o aeroporto não é vizinho perigoso. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 16 pessoas do Ceará acusadas de cometer assassinatos encomendados em troca de dinheiro. Era madrugada quando os policiais deram início à operação para cumprir 15 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em Guarulhos, na Grande São Paulo. No chão! No chão! Vai no chão! Vai no chão! Tô com você, Galo! Vai no chão! No chão! 6 pessoas foram presas em flagrante, entre elas uma mulher. Segundo a polícia, alguns dos integrantes são da mesma família. Eles são suspeitos de cometerem o que é conhecido como crimes de pistolagem. Matavam em troca de dinheiro. Os assassinatos aconteciam no Ceará. A investigação aponta que alguns dos integrantes da quadrilha são responsáveis pela morte de 2 policiais militares. Por causa da morte desses policiais militares, a polícia passou a investigá-los, a endurecer as investigações em relação a essa organização criminosa, com medo de serem presos ou até serem mortos por desafetos locais. Parte dessa organização criminosa migrou para Guarulhos. Mas aqui em São Paulo, a quadrilha não deixou de cometer crimes. Os assassinos de aluguel se aliaram ao PCC e passaram a vender drogas com aval da facção criminosa, além de continuar matando sob encomenda. Ainda de acordo com a polícia, eles também intimidavam ou matavam rivais na prática da vaquejada, uma atividade cultural do Nordeste. Com a quadrilha foram apreendidos carros, drogas, armas e munições. É um faroeste que avança em todo o país. Quem chega a esse ponto de matar por dinheiro, muito dificilmente tem recuperação. Precisa mofar na cadeia. Pena que não tenhamos pena de prisão perpétua. Uma quadrilha especializada em roubos a shoppings e farmácias foi presa hoje em uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais. O líder do grupo, que faturou ao menos R$600 mil, comandava os assaltos de dentro da prisão. 5 homens e 3 mulheres foram presos em endereços da Grande Belo Horizonte e em Serra, no Espírito Santo. Um bandido está foragido.
A quadrilha era chefiada por Antônio Carlos Araújo Fonseca, de 42 anos, que comandava tudo de dentro da cadeia. A investigação comprovou que por um celular ele recrutava os bandidos e coordenava as ações. Com os assaltos, o grupo chegou a arrecadar R$600 mil. Antônio Carlos cumpre pena há 24 anos em uma penitenciária de segurança máxima em Minas. Pelo menos 2 assaltos ordenados por ele foram flagrados por câmeras de segurança. Nesse, em um shopping de Betim, um homem rende o segurança e vai até um quiosque de venda de ingressos para eventos. O comparsa de camisa rosa dá cobertura. Algumas pessoas percebem o assalto e saem apressadas. A dupla foge correndo e acaba deixando cair algumas sacolas de dinheiro. Essa mulher encostada no corrimão também dá cobertura à dupla. Um carro esperava o trio no estacionamento. R$40 mil foram levados. Em outro flagrante, a quadrilha assalta uma farmácia em Contagem. Funcionários e clientes foram rendidos e trancados dentro de uma sala no interior da loja, enquanto um homem limpou os caixas. A ousadia da quadrilha era tanta que eles chegaram a postar vídeos exibindo armas e comemorando os crimes nas redes sociais. Uma sindicância vai investigar como o chefe da quadrilha tinha acesso a um celular dentro da prisão. Subiu para 11 o número de mortos no desabamento dos prédios da Muzema, no Rio de Janeiro. 13 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas nos escombros continuam. E no meio da tragédia, voluntários tentam minimizar o sofrimento das famílias. Durante a manhã de hoje, os bombeiros encontraram o corpo de Antônia Deivila Sampaio, de 31 anos. Ela morava no 2º andar de um dos prédios que desabaram. Já são 4 dias de buscas que não pararam desde o desabamento que ocorreu na manhã da última sexta-feira. Durante o trabalho intenso, um soldado do Corpo de Bombeiros passou mal e foi levado ao hospital. Em meio à tragédia e com tanto trabalho a ser feito, os moradores da região tentam ajudar como podem. A gente está comprando as coisas, a gente vem deixar aqui, é água, é comida, a gente vai ajudar também lá na igreja, a gente estamos juntando roupas também para doar, que estão precisando muito. Nós estamos ajudando com o que a gente pode, né? Nós trazemos a água, nós trazemos o café, nós trazemos um abraço, né? A solidariedade. Esse salão aqui da Eliane e do Rogério fechou as portas para as clientes desde sexta-feira e abriu para ajudar as vítimas do desabamento, os homens do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e até nós jornalistas que estamos trabalhando aqui nessa cobertura. Aqui as pessoas podem usar o banheiro e tomar água. Em troca, o amor, o sorriso das pessoas e a solidariedade de eu estar podendo ajudar. Isso para mim me deixa feliz. Uma triagem das doações é feita nessa igreja evangélica. Voluntários levam roupas, alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal até o local da tragédia. Poderiam ser nossos parentes, nossos amigos. Graças a Deus que não é, porém, nós estamos fazendo o possível para ajudar, para dar alguma esperança, alguma fé para aqueles que estão lá em cima ainda. As vítimas do desabamento começaram a ser enterradas. No IML, 5 corpos ainda não foram liberados. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Quais as últimas informações sobre as vítimas? Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. A Prefeitura divulgou no início da noite um balanço atualizado das vítimas desses desabamentos na comunidade da Muzema. No Hospital Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio de Janeiro, permanece internada a Dilma Rodrigues, de 35 anos. Ela está em estado grave. No Miguel Couto, na zona sul, Paloma Paz Leme Barroso, de 44 anos, está no CTI, estado estável, porém delicado. Rafael Paz Leme do Nascimento, de 4 anos, também tem o quadro estável. Evaldo Vieira da Silva, de 46 anos, recebeu alta hoje, já deixou o hospital. Agora as vítimas fatais. Cláudio José de Oliveira Rodrigues, o corpo do Cláudio José de Oliveira Rodrigues foi enterrado ontem. Hoje aconteceram os enterros de Zenilda Bispo Amorim, Juan Amorim Rodrigues e Maria de Abreu Ataíde de Almeida. Permanecem aqui no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro os corpos de Raimundo Nonato do Nascimento, Pedro Lucas Paz Leme Barroso, Antônia Deivilo Gomes Sampaio, além de uma vítima que não foi identificada.
Os corpos de Maria de Nazaré Sodré e Hilton Berto Rodrigues Sodré já foram levados para uma funerária, depois de liberados aqui do IML, e devem ser levados até o Maranhão. O corpo do filho deles, Hilton Guilherme Sodré Souza, ainda está aqui no IML, deve ser liberado assim que chegarem os documentos e também trasladado ao Maranhão. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Uma tragédia dessas numa área dominada pelas famigeradas milícias. E ainda não há nenhum responsável pelas obras preso ou, pelo menos o que a gente sabe, chamado a depor na polícia. Não dá para saber se é apenas incompetência ou medo. Isso é uma vergonha. Um PM morreu baleado e uma mulher ficou ferida em uma casa de shows em Águas Claras, no Distrito Federal. A briga entre dois policiais aconteceu na madrugada de hoje e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o bar cheio. De repente, os dois homens se esbarram. Eles trocam empurrões e o policial civil saca uma arma. Na sequência, o PM também tira uma pistola da cintura. É aí que o policial civil dispara. As pessoas entram em desespero. Erison de Oliveira Bezerra, de 38 anos, foi atingido por 3 tiros. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher também foi baleada de raspão na perna e não corre risco de morrer. O policial civil confessou o crime. O nome dele não foi divulgado. 2 jovens, um de 20 e outro de 21 anos, foram mortos a tiros na frente de um bar na cidade de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Nas imagens é possível notar o momento em que um carro branco se aproxima e estaciona, ao lado de um bar que fica no bairro Primavera, em Nova Hartz. Um homem desce do veículo e entra no estabelecimento. Conforme a Polícia Civil, lá dentro ele pediu uma cerveja e depois ficou na calçada, observando um grupo de jovens que conversava no local. Cerca de 2 minutos depois, o suspeito saca uma arma e atira várias vezes. Felipe Rolim, de 21 anos, e Juliezer dos Santos Pereira, de 20, foram baleados e não resistiram aos ferimentos. As vítimas não tinham antecedentes policiais. As câmeras de segurança flagraram a fuga do criminoso. Poucas horas depois do crime, a Brigada Militar conseguiu capturar o atirador. O suspeito foi identificado como Túlio Rosa dos Santos. O homem de 30 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Taquara, onde se negou a prestar depoimentos. Agora a polícia investiga a verdadeira motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, o bandido não conhecia nenhuma das vítimas que foram atingidas pelos disparos. O delegado responsável pelo caso disse que o homem será indiciado por homicídio qualificado. 27 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. O acidente aconteceu na região de São Lourenço da Serra, por volta das 6h30 da manhã. Com o impacto da batida, o ônibus caiu em uma ribanceira. A frente do caminhão ficou totalmente destruída. Segundo a polícia rodoviária, o caminhão se chocou com o ônibus que estava parado no ponto. Parte da rodovia ficou bloqueada até o início da tarde. O ônibus levava funcionários de uma empresa que fica em Itapecerica da Serra. Todas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Elas foram levadas para hospitais da região e passam bem. Na região metropolitana do Recife, um homem foi agredido por populares após tentar estuprar uma jovem durante um assalto no último sábado. As imagens de celular mostram um homem cercado por várias pessoas. O suspeito fica encurralado e é agredido com pauladas. As agressões ocorreram após ele roubar uma loja de roupas no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele ainda teria tentado estuprar a vendedora. Ela conseguiu fugir e pediu socorro. Depois das agressões, o homem foi preso. A vendedora da loja ainda teve que esperar mais de 24 horas para fazer o exame de corpo de delito, que foi realizado apenas hoje de manhã.
Na manhã de hoje, um carro atingiu 11 veículos e atropelou um motociclista no bairro de São José, na zona leste de Manaus. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança e mostra um momento em que o motorista perde o controle do veículo. Ele atropela um motoqueiro e, em seguida, a picape atinge 11 carros que estavam estacionados na frente de uma concessionária. A suspeita é de que o condutor teria dormido ao volante. Um segurança de uma unidade de pronto atendimento em Taboão da Serra agrediu um paciente durante uma discussão. O caso aconteceu no último sábado. A agressão foi registrada por pacientes que aguardavam uma consulta no local. A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra informou que o segurança que aparece nas imagens foi desligado da unidade. O paciente que foi agredido pelo segurança foi atendido e liberado em seguida. Foi enterrado hoje o corpo da jovem que foi eletrocutada durante um evento no Terreirão do Samba, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a perícia, a barra de ferro que encostou nela, ou que ela encostou na barra, estava energizada por causa de um fio desencapado. O corpo da estudante Maria Fernanda Lima, de 20 anos, foi enterrado em um cemitério da Zona Norte. A Fefe era a melhor pessoa desse mundo. Não tinha ser humano mais iluminado do que ela. Estas imagens foram feitas por Maria Fernanda horas antes do acidente. Ela estava em uma festa de música eletrônica no Terreirão do Samba, no centro do Rio. A jovem encostou em uma barra de ferro e recebeu uma descarga elétrica. Maria Fernanda foi socorrida e levada para um hospital, mas sofreu 4 paradas cardíacas e morreu. Os peritos descobriram que a barra em que a jovem encostou foi energizada por um fio desencapado atrás do palco. A amiga que estava com ela também levou um choque. Outras pessoas falaram que sentiram pequenas cargas elétricas em determinados lugares da grade que envolvia o Terreirão do Samba. O Terreirão do Samba não estava regularizado junto ao Corpo de Bombeiros e a organização da festa também não pediu autorização à corporação. Hoje a Polícia Civil interditou o local por tempo indeterminado para que seja feito o trabalho da perícia. O espaço foi cedido para a realização da festa pela Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela gestão do Terreirão do Samba. Em troca, a secretaria ficaria com 15% da bilheteria. Os organizadores do evento disseram que levaram a jovem para o hospital e que encerraram a festa mais cedo. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Maria Fernanda. A universidade particular onde ela cursava o primeiro período de odontologia também emitiu uma nota e suspendeu as aulas de hoje e de amanhã das turmas de primeiro e segundo períodos. Eu só quero justiça para que outras pessoas não passem o que eu estou passando, de ter que enterrar minha irmã mais nova. Então, por favor, os responsáveis sejam punidos. A Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro disse que faz uma série de exigências para a realização de eventos no Terreirão do Samba e que, diante disso, instaurou sindicância para apurar as responsabilidades. Já a Prefeitura disse que o Terreirão do Samba é um espaço municipal e, por esse motivo, está desobrigado de possuir alvará. Quem cometeu esse erro, essa barbaridade, esse desleixo que acabou resultando nessa morte, precisa ser responsabilizado mesmo. A impunidade impulsiona a irresponsabilidade neste país. Criminosos invadiram um hospital particular em Vila Velha, na Grande Vitória, e fizeram pacientes e funcionários reféns. Um dos bandidos é funcionário da administração do local. As câmeras de segurança gravaram o momento em que os criminosos entram no hospital. Um deles foi identificado como Pablo Velden de Jesus, de 32 anos. Esse funcionário, que prefere não se identificar, estava de plantão e viveu momentos de pânico. Aí ele falou que ia meter tiro na cara da gente, na cara, se não abrisse. Foi onde abriu.
Aí foi saqueando, abrindo a porta. O crime aconteceu por volta das 4 da manhã, neste hospital particular na Grande Vitória. Segundo o médico que atua no hospital há mais de 12 anos e que preferiu não gravar entrevista, há cerca de 3 meses o hospital teve uniformes furtados. E a polícia estaria investigando a relação entre os dois crimes. Isso porque, no assalto que aconteceu nesta madrugada aqui no hospital, um dos bandidos estava uniformizado. Ele entrou normalmente pela recepção do hospital e acessou o pronto-socorro, dando acesso para o segundo comparsa. Dali, eles seguiram diretamente para a ala psiquiátrica, onde renderam mais de 15 pessoas, entre funcionários e pacientes. Segundo os funcionários, não tem seguranças no local. Em nota, o hospital disse que cedeu as imagens das câmeras de segurança para a polícia e que está dando suporte psicológico para os pacientes e funcionários. Até agora, ninguém foi preso. A FIFA baniu permanentemente José Maria Marim do futebol. A entidade considerou o ex-presidente da CBF culpado por suborno. O Comitê de Ética da FIFA determinou o banimento de José Maria Marim de todas as atividades relacionadas ao futebol em qualquer parte do mundo. O órgão também aplicou uma multa ao ex-presidente da CBF, equivalente a R$ 3.800.000. Marim já havia sido banido de forma provisória em maio de 2015, após ser preso com outros dirigentes da FIFA num hotel de luxo na Suíça. O Cartola, de 86 anos, cumpre pena de 4 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele foi condenado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude bancária por aceitar subornos relacionados a contratos da Copa Libertadores e da Copa América. Pelé recebeu alta após 7 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O rei do futebol já havia sido internado há 2 semanas na França por causa de um cálculo renal, retirado no sábado. Pelé se sentiu mal depois de participar de um evento em Paris, ao lado do craque francês Mbappé. O maior jogador de todos os tempos ficou 5 dias internado na capital francesa. Ele desembarcou no Brasil na última terça-feira e foi direto para o hospital, aqui em São Paulo. O incêndio que consome a Catedral de Notre-Dame, em Paris, já dura mais de 5 horas. O fogo destruiu parte do telhado e uma das torres. O Corpo de Bombeiros segue trabalhando para combater as chamas, por isso a gente vai a Paris conversar com o repórter Luciano Júnior, que fala ao vivo. Boa noite, Luciano. Que dia, hein? Pois é, Gabriela, um dia muito triste para o parisiense, para o francês, inclusive para os turistas, né? Eu que acompanhei de perto esse incêndio por boa parte do dia, fiz uma reportagem a respeito, e o que me chamou muito a atenção foi a consternação. O francês, todas as pessoas que estavam ali perto procurando acompanhar o incêndio estavam muito tristes e consternadas, atônitas, né? Enfim, foi um dia muito triste para todos aqui. Eu falo o parisiense, o francês, mas os turistas também, os estrangeiros que aqui moram, porque é aquela coisa que ninguém poderia imaginar, né? Um incêndio dessas proporções, né? E todos tendo, de certa forma, acesso, porque as chamas estavam muito altas, né? Então isso chamou muita atenção hoje aqui em Paris, e cerca de 500 bombeiros estão no local e o fogo está praticamente dominado. As últimas imagens ao vivo que eu vi, praticamente as chamas já haviam desaparecido, apenas algumas labaredas. Os bombeiros que tiveram muito trabalho durante o dia, chegaram inclusive algumas pessoas a criticar o trabalho dos bombeiros, porque não foram direto ao ponto, demoraram muito para criar uma estratégia, mas depois o presidente Emmanuel Macron esteve no local acompanhando todo o trabalho e chegou inclusive a fazer vários elogios aos bombeiros. Mas vamos ver essa reportagem que eu fiz mostrando tudo o que aconteceu nesse incêndio que deixou todos muito assustados aqui em Paris. Choro, olhares perdidos e pessoas atônitas, todos olhando para o mesmo ponto da cidade. 6:30 da tarde, uma imagem faz Paris parar. A Catedral de Notre-Dame, um dos principais cartões postais da Cidade Luz, está em chamas. Eu estou andando aqui entre a multidão que está acompanhando de longe o incêndio da Catedral e é impressionante
o silêncio. As pessoas olham, parecem não acreditar no que estão vendo e sem falar praticamente uma palavra. A tristeza tomou conta de Paris nesta tarde de segunda-feira. O incêndio, que teria começado na cobertura, em pouco tempo tomou conta da catedral. Boa parte da estrutura é de madeira e estava sendo reformada. Mesmo à distância, a altura das chamas assustava. Bom, estou em frente aqui ao prédio da Prefeitura de Paris e é impressionante o número de gente que veio até aqui para acompanhar à distância esse incêndio, porque nós estamos, olha lá, está caindo a torre. Este vídeo mostra o exato momento da queda. Pela internet, milhares de pessoas transmitiam a tragédia. Isso congestionou a rede de Paris, que chegou a sofrer interrupções. Este brasileiro mostrou ao vivo para a mãe o que estava acontecendo. Aquela torre que tem as catedrais? Então, a daqui é bem alta, ela já caiu, já pegou fogo e já toda destruída. Já essas são imagens da última missa realizada na catedral ontem à noite. A gravação foi feita por um grupo de chilenas. A missa estava linda, uma realidade histórica. Olhamos todos os vitrais, olhamos tudo, mas muito rápido. E tínhamos pensado em voltar hoje. O que aconteceu nos surpreendeu muito. Mas nada se compara à dor que sente o francês. Essas duas amigas parisienses ficaram desoladas e não conseguiram conter o choro. O que nos conforta é que as torres vão sobreviver. Vamos fazer um financiamento coletivo para restaurá-la. É a Notre Dame de Paris. Lágrimas que representam uma perda que vai demorar muito tempo para ser reparada. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelo Twitter sobre a tragédia na Notre Dame. Segundo ele, o terrível incêndio assolou um dos maiores símbolos da cultura e da espiritualidade cristã e ocidental. Bolsonaro ainda disse que neste momento sombrio, as orações estão com o povo francês. Líderes mundiais lamentaram a tragédia na Catedral de Notre Dame, em Paris. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O Vaticano expressou choque, tristeza e solidariedade ao povo francês ao divulgar um comunicado sobre o incêndio na Catedral de Notre Dame. A mensagem também pediu oração aos bombeiros e todos que estão fazendo o possível para enfrentar o incêndio. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou que foi um golpe no coração dos franceses e de todos os europeus. O chefe da União Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que Notre Dame pertence a toda a humanidade. Ele também afirmou que a catedral inspirou escritores, pintores, filósofos e visitantes de todo o mundo. A secretária-geral da Unesco, Audrey Azoulay, declarou que a Agência Cultural das Nações Unidas está ao lado da França para salvar e restaurar o que chamou de herança inestimável. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que os pensamentos dela estão com o povo francês e com os serviços de emergência que estão lutando contra o terrível incêndio. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, classificou a tragédia de notícia triste para a história e herança cultural universal. O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, disse que Notre Dame é um emblema, uma herança cultural da humanidade e uma das mais belas obras de arte da história francesa. Daqui dos Estados Unidos, Donald Trump descreveu ter sido horrível assistir ao incêndio de um dos maiores símbolos da França. O presidente americano também disse que a Catedral de Notre Dame era um dos maiores museus do mundo. É uma catedral verdadeiramente grande. Eu estive lá, vi e agora não há mais uma catedral. É uma cena terrível. A tragédia causou comoção nas redes sociais. No Twitter, logo que surgiu a notícia, o incêndio passou a ser o assunto mais comentado no Brasil e no mundo. No Instagram, pessoas começaram a postar fotos de quando visitaram a catedral, casais, amigos, parentes. No Facebook, além de fotografias e mensagens, artigos e textos. Algumas pessoas sem acreditarem no que viam, e agências de notícias transmitiram ao vivo. Muitos comentários de lamentação, de tristeza.
Celebridades também comentaram nas redes sociais a destruição de Notre Dame. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Esse incêndio é um episódio trágico, não só para o catolicismo, mas também para a cultura, para a história e para a humanidade. E o Rede TV News conversou com brasileiros que moram em Paris ou estão a passeio na cidade e presenciaram este triste momento. Eu estava voltando do trabalho de carro, passei logo ao lado dela, mas não pude ver porque ainda estava bem no início. Eu vi muita gente numa ponte, observando, olhando para o rio, lotadas, tomadas por gente, mas ao mesmo tempo todos em silêncio. Com 30 minutos o fogo tinha realmente aumentado bastante, tinha tomado toda a parte do teto. O único barulho que nós ouvíamos era das sirenes da polícia, do bombeiro. Então é um sentimento muito estranho, a primeira vez que eu acompanhei algo assim aqui em Paris. Realmente é uma perda muito grande, a França está em luto. Hoje, eu e uma amiga minha fomos conhecer a Torre Eiffel. É a nossa primeira vez em Paris, então a gente tinha traçado um roteiro de conhecer a Torre Eiffel e logo em seguida ir até a Catedral de Notre Dame. Porém, durante a nossa visita à Torre Eiffel, começamos a notar uma movimentação muito esquisita, muita sirene, muito carro de bombeiro passando, muita polícia, mas a gente não sabia o que era. A gente ficou muito chateado com a situação, ficamos tristes de não poder conhecer a catedral, porque a gente queria muito ir lá, mas episódio lamentável, mas a gente torce para que fique tudo bem e que não haja grandes perdas. Paris está sangrando, de fato, tá todo mundo parado, vendo o que acontece. A gente está aqui na Ile Saint-Louis, que é a ilha mais próxima, que está aberta, porque a gente consegue chegar perto da catedral, porque a ilha do Cité, onde a catedral fica, está completamente fechada pelos policiais. E nesse momento as pessoas estão entoando hinos de igreja, já ouvi gente cantando a Marselhesa também, porque é um momento de muita comoção nacional e cristã. É muito, muito triste. E continuamos a falar do incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre Dame em Paris. O repórter Luciano Júnior está lá e acompanha ao vivo. Luciano. Pois é, Boris, e essa é uma semana muito importante na história da Catedral de Notre Dame, porque é uma semana muito importante para os católicos, né? A gente está na semana da Páscoa e muitas visitas estavam previstas para os próximos dias aqui. Uma informação importante é que, apesar de tudo que a gente viu, essas imagens, essas chamas gigantescas, apenas um ferido, por enquanto, foi registrado. Ele está numa situação grave, que é um bombeiro, possivelmente um dos primeiros bombeiros que chegou para combater esse incêndio. E uma última informação é que algumas pessoas que moram ali no entorno da catedral tiveram que sair de suas casas e outras não puderam regressar e não se sabe quando será totalmente liberado o perímetro ali em relação à Catedral de Notre Dame. Luciano Júnior, ao vivo de Paris, para o Rede TV News. O incêndio que abalou o mundo, um dos maiores símbolos da França, a Catedral de Notre Dame, é o monumento mais visitado da Europa. Cerca de 13 milhões de turistas visitam a catedral. O que o fogo queimou em questão de horas foi construído ao longo de quase 2 séculos. Foram mais de 180 anos de obras para levantar o templo dedicado à Virgem Maria. Inaugurada na metade do século XIV, a catedral está localizada na pequena ilha da cidade, o Marco Zero de Paris, cercado pelas águas do rio Sena. Famoso pela arquitetura gótica, o edifício de 127 metros de comprimento e 35 de altura sediou importantes momentos históricos. Entre eles, a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França em 1804 e a beatificação de Joana d'Arc em 1909. O local também foi cenário de O Corcunda de Notre Dame, romance escrito pelo autor francês Victor Hugo. A história virou tema de animação da Disney. A catedral ainda abrigava uma lista de relíquias.
Lá estavam guardados o que se acredita ser os fragmentos da coroa de espinhos e da cruz de Jesus Cristo. O acervo artístico tem valor considerado inestimável. Vitrais, pinturas, manuscritos medievais e um órgão do século XVII, com todas as partes intactas. Ao longo dos 8 séculos de existência, a catedral passou por diversas reformas. Atualmente, o telhado do edifício estava em obra. O trabalho acabou salvando uma pequena parte da história. As 16 estátuas de cobre que ficavam no alto da catedral foram retiradas no fim da semana passada e escaparam das chamas. O Rede TV News fica por aqui com uma homenagem à Catedral de Notre Dame. Uma boa noite para você. Uma boa noite, até amanhã.